Eu sempre achei estranho que As todo mundo pessoas se se importavam importasse com os tanto. criminosos e a sujeira, mas ninguém queria descobrir o que cai no abismo. E com essas palavras de Rudo que começamos o episódio 2 de Gachakuta. E a abertura, ó, foi um esculacho de boa. Aquela doideira lá, todo mundo virando pó, voltando do pó. Muito bom. Enfim, Prime legal aqui. Olá, tudo bem? O moleque Rudo tá tentando sobreviver dos bichão doido lá quando ele caiu. E o cara tá pirado que jogaram ele no lixão. Mais que pirado, ele tá muito ferrado. Os bichos já bateu nele, o moleque tá capengando naquele lugar. E pra piorar, o ar dali tá fazendo ele ficar que nem o Arthur Morgan. Não na parte do fora da lei maneiro, e sim na tuberculose. Só que quando ele tava pensando em desistir e aceitar que tá tudo uma merda, ele lembra do Regto e o que fizeram com ele lá em cima. Sai um poderzinho maneiro da luva dele, ele pega um pedaço de ferro e vai quebrar os bichos na porrada, chamando a atenção de um cara de longe, que tá só observando. Daí o Rudo começa a brigar, uma hora ele bate, outra hora ele é arremessado. Não tem cabimento, cara. Ele até consegue machucar um pouco os bichos, sai mais um poderzinho vermelho da sua luva, mas quando um grandão chega atrás dele, a única opção é fugir, caindo no chão depois do bicho bater lá, e talvez esse seja o fim. E quando ele abre os olhos, um cara de guarda-chuva muito irado tá ali. E a primeira coisa que ele faz é meter um chutão no Rudo. Depois disso, ele dá uma máscara pra ele conseguir respirar direito lá. Quem seria esse cara? O Rudo então começa a pedir informação, né? Tipo, que lugar é esse e tudo mais. Mas o cara manda ele calar a boca e o Rudo continua falando. Daí o cara surta de vez, o moleque não cala a boca e os bichos de lá é atraído por barulho. Ele diz que aquilo são feras maculadas, que armas normais não conseguiriam matar elas. E por isso, ele vai fazer esse trabalho e se exibir um pouquinho. Eu entendi a referência. Daí o guarda-chuva dele começa a brilhar, passa por uma transformação maneiraça, sai uns brilhinhos chique, toma guarda-chuva armado. Ele acaba com as feiras rapidinho, isso porque não era pouco bicho não. E quando o Rudo pergunta quem ele é, ele tira a máscara e responde que é Indin, só um zelador comum que possui a voz de Satoru Gojo. Entre o céu e a terra, sou o mais honrado. Quem dublou Indin é o mesmo cara que dublou Gojo, gente, eu só queria ser engraçado. O Rudo criança aparece e ele tá conversando com o Regto. Os moleques bateram nele e deram uma coça feia, porque ele contou pra eles que se você cuidar direitinho de um objeto com carinho, ele ganha uma alma. Daí o Regto explica que isso que ele contou pro Rudo era tipo uma lenda que ele acreditava. E o Rudo pensa se nas suas luvas tem uma alma também. Dito isso, o moleque acorda acorrentado, arrastado pelo lixão. O Indin fala que ali não era o subsolo, e sim que era o solo, e que o lugar de onde ele veio era o paraíso. E que dificilmente o Rudo vai conseguir voltar lá pra cima. Mas o Rudo insiste, fala que quer aprender sobre aquele lugar, o poder do Indin. Então, ele vai ajudar. Ele deixa o Rudo num posto de gasolina e diz que agora ele vai aprender como é lá. Mas disso chegam uns caras, tudo de máscara, e começa a falar do Rudo. Pergunta se ele veio do paraíso. Ele diz que sim e o pessoal se anima tudo, tira a máscara, começa a ser mó gente boa com ele. Fala que é a primeira vez que vem um paradisíaco caiu vivo. Vão até tirar as correntes dele. Pessoal, gente boa, né? Gente boa demais. Os caras amarram o Rudo porque eles vão vender ele. O pessoal lá de baixo odeia os paradisíacos, porque meio que eles cagaram com tudo lá. O ar é tóxico, tem muito lixo e tem os monstros também. Então eles pegam um monte de lixo, nojento, comida podre, resto, e vai dar pra ele comer. E o Rudo realmente come. Os dedos do maluco lá, fica só o osso. E daí mais uma vez o Rudo surta, fala que ainda dá pra comer, que as pessoas ficam classificando as outras coisas, remoendo todos os rótulos que deram pra ele, seja no paraíso ou ali embaixo, despertando o poder da sua luva, quebrando as correntes e deixando o Indin bem animado. Alguém com capacidade de dar vida aos objetos e usar o seu poder. Engiver. Os caras até tentam dar porrada nele, mas nem encosta, já que o Rudo pega os objetos e consegue transformar eles em arma tocando com as luvas. E quando ele ia matar o líder dos caras, o Indin segura o braço dele e diz que já deu, né? Que o que ele fez é surpreendente. E agora que ele confirmou que o Rudo tinha essas habilidades também, ele pede desculpas e vai acolher o moleque, mostrar tudo que ele sabe sobre esse mundo e o seu poder, e até talvez um jeito dele voltar pra superfície, pedindo em troca só pro Rudo ir com ele e virar um zelador. Mas
eu acho que isso não vai rolar não. O Enjin então leva o Urudo para um médico e lá ele é atendido simplesmente pelo Massa Cinzenta. Se você tivesse respirado o ar de lá mais um pouco, teria morrido. Na moral, eu rachei o bico na hora que eu vi isso. Mas eu não queria festa. Depois desse atendimento muito bom, o Enjin leva ele pra comer um hamburgão maneiro e troca um papo com ele sobre aquele lugar. Ninguém ali vai dar informação de graça pra ele, então a melhor opção continua sendo ele entrar pros limpadores. Ele também explica que além do acúmulo de lixo, tem um acúmulo de emoções naquele lugar, se transformando em energia e causando diversos fenômenos, como as feras que eles enfrentaram antes. E os núcleos das feras são emoções. Por isso, só as luvas do Urudo e armas desse tipo podem matar elas. Nas palavras do próprio Enjin, assim como a faca usada por Jakan ou a caneta de Hirohiko Araki, coisas usadas por muito tempo com carinho começam a abrigar uma alma, e elas são chamadas de perso-armas. E bora lá, eu sei que o nome que usam no anime é utensílios personalíssimos, mas além de perso-arma ser da scan que eu li do mangá, perso-arma é muito mais maneiro. Então eu vou continuar falando assim. Valeu, pessoal. Daí ele continua e fala que pessoas que podem usar perso-armas são raras, e por isso ele quer que o Urudo entre pros limpadores, o grupo que ele trabalha que extermina férias maculadas e tá precisando de mais gente. Mas o Urudo, que não é bobo nem nada, vendo essas ideias de trabalho, ele pergunta se isso vai ajudar ele a subir de volta pro paraíso. Só que o Enjin nunca disse que sabia subir de volta pra lá, mas o chefe dele é um malandro esperto, então ele pode saber de algo. O Urudo então vai ter que conversar com esse cara pessoalmente. O Enjin aproveita e pergunta quem deu as luvas ao Urudo, que fala que é a última lembrança do seu pai. Ele diz que ele deve cuidar sempre com carinho delas. Que cena linda, meus amigos. Só que agora ele tem que vazar, mas já arrumou um cara pra treinar o Urudo e o moleque fica todo agradecido. O Enjin ajudou ele pra caramba, pagou médico, lutou, tá até dando uma grana pra ele. Será que não vai fazer falta pra ele? Relaxa, Urudo, não vai não, já que essa grana ainda é só as roupas que ele vendeu. Depois disso, o Urudo fica lamentando como o Enjin tem muita aura e fez isso com ele. Mas daí um gato surge lá e rouba o saco de moedas dele. Regra número 1 das ruas, nunca bobeie pro gato. Daí o Urudo começa uma perseguição frenética com o gato e consegue pegar ele pegando um bastão aleatório que ele achou na rua. Acontece que o bastão tinha dono e não era um bastão, era uma vara. E o cara fica putaço que o Urudo pegou na vara dele. O Urudo, pra piorar, começa a falar: essa vara velha aqui, esse pedaço de pau, deixando o cara puto, que pega ela de volta, dá uma cheirada pra ver se o Urudo não cagou na vara, e o Urudo percebe que ele também é dos limpadores. E hoje, seguindo as palavras dele, o Urudo vai sentir o gostinho do bastão do amor. Mas o cara tem educação, né? Pera lá. Ele se apresenta como Zanka Nishiju, e que o Enjin falou tudo que ele precisava saber sobre aquele moleque. Sim, esse cara era o treinador do Urudo. Ele já fala que é pro Urudo correr pro papai dele e falar que ele não foi bem educado. Isso deixa o Urudo puto, mas ele se lembra de uma lição do Regto. Se quer que alguém te escute, se acalma e pensa no que o outro está sentindo. Usando isso de base, o Urudo pede desculpas falando que não tinha intenções de roubar e não sabia o quão importante aquela vara era pra ele. O que dá super certo, o cara pede desculpas também, parece outra pessoa, fala que é um prazer conhecer o Urudo, elogia as luvas dele falando que elas são muito maneiras. E o Urudo fica como? Ele fica todo admirado vendo que tudo deu certo. E que mundo bonito pra se viver, cara. Todos somos amigos, super amigos, e podemos resolver tudo na conversa. Isso merece uma música, melhor que isso, merece um sorriso. É isso, Urudo, sorri pra gente. Tá, eu acho que isso não deu muito certo, tenta de novo, Urudo. O maluco fica putaço achando que o Urudo tá zoando ele. Xinga os sonhos do moleque, vai pra cima quebrar ele na porrada de novo. Regra número 2 das ruas, nunca confie no cara que pega na vara. O Urudo, pra não ficar na desvantagem, pega um pedaço de pau e vai pra cima. E o otário começa a pensar que o poder do Urudo é transformar tudo que ele toca em perso-arma. Mas ele diz que talento não é tudo e invoca o Rock Lee do esforço e dá uma surra no Urudo. Mas ele percebe uma coisinha na sua cara, uma coisinha meio suja, e vai ver o que é. E quando ele percebe, é um belo pedaço de bosta.
O Urudo tava lutando o tempo todo com um desentupidor. E percebendo a fraqueza do moleque riquinho, filhinho de papai, ele abusa até não poder mais do cara. E persegue ele que nem um Scooby-Doo. Mas no fim, ele acaba todo cagado. E é errado dizer que uma das lutas mais bosta dos animes. O Enjin então chega com o seu jeep do balacobaco e busca os dois, caindo na gargalhada sabendo do que aconteceu. Sério, ele ri muito. Mas para compensar ele mete um elogio pro loirinho metido, que deixa ele feliz. E o Enjin percebe que tem outra pessoa no jeep também, outra zeladora, a Ryo, que acorda cumprimentando todo mundo e já vai mexendo no cabelo do Urudo, que fica todo sem jeito de uma mulher tá mexendo no seu cabelo tão de boa. O Urudo finalmente entendeu que a vida não é só vingança, lixo e Free Fire. Por fim, a galera tá indo pra base. Lá eles encontram uma recepcionista pique tempestade dos X-Men. O nome dela é Senyu, e ela já vai metendo a garfada pra cima do Urudo pra proteger ele de algumas moscas. Toda vez que alguém entra pros limpadores, a Senyu usa sua perso-arma, os óculos, para analisar o potencial de alguém, já que a sua perso-arma aprimora sua visão para diversos pontos. Mas quando ela vai ver o Urudo, ela só vê um borrão todo preto, um glitch bizarro, e trava na hora. Ela disfarça falando que a habilidade física é bem alta e a afinidade com a perso-arma tá acima da média. Mas a forma de uso não tá estabilizada, e de resto, tem bosta no seu pescoço, Urudo. E é claro que o Enjin tem que rir. Eles vão caminhando para a sala do chefe. O Enjin fala que tem uns 100 zeladores, mas que geralmente eles ficam em bases diferentes para missões em outros lugares. Mas é só ele dar uma conferida na sala de descanso, o lugar tá lotado e os malucos tudo cara fechada, mal encarada. Então ele fez o certo e vazou, né? E na moral, eu tenho que comentar isso. O maluco tá de chupeta, cara. O Urudo então vai falar com o chefão. O Enjin passa o papo. Ninguém sabe a perso-arma ou o poder dele, mas todo mundo segue ele por ele ser um cara incrivelmente forte em quem eles podem confiar. Disso fica uma tensão básica pro Urudo, mas adivinha só, o chefão sumiu, fazendo um servicinho externo e sabe-se lá quando ele vai voltar. O Enjin até fala que mesmo sendo chefão, ele sempre foi muito impulsivo, e sem ele, não vai dar pro Urudo assinar a carteira e começar a trabalhar nos zeladores. Mas a Ryo aparece e sugere um jovem aprendiz, pra ele ir numa missão simples com ela pra conhecer como é o trabalho de zelador. A Senyu aproveita e explica umas coisas que o Enjin não falou. Aquele lugar é dividido em 3 zonas. As zonas seguras, que é onde o pessoal fica, mora e tal. Zonas poluídas, regiões contaminadas pelo lixo e com feras maculadas. E as zonas proibidas. Zonas poluídas que são tão perigosas que só existem 6. E só de entrar lá uma pessoa normal já morre, acabou. O ar é poluidaço. Inclusive, o Urudo tava numa dessas, e foi uma sorte do caramba o Enjin achar ele. Então a Senyu dá uma mascarazinha maneira pra ele e partiu o trampo. Serviço simples, matar uns bichinhos mais ou menos e ir embora. E vai uma galera junto do Urudo e da Ryo, os auxiliares. Eles não têm poderes, mas dão uma força tremenda nas missões. O maluco vai cumprimentar o Urudo lá, e o cara esmaga a mão do Urudo. O cara é muito forte mesmo, esmaga até fera maculado com a mão. E vendo a quantidade de feras maculadas, o Urudo fica nervoso. Mas a Ryo diz que tá tranquilo, que elas são fracas. Aparecem mais bichos, o Urudo fica mais nervoso, mas a Ryo tá de boa. Tá conversando suave, sem medo nenhum, tá querendo até dar uma festa de boas-vindas pro Urudo. E o moleque tá lá, cagado de medo. Mas a Ryo mete o papo. Tá ansioso? É só se acalmar. E o moleque até tenta. De boa na lagoa, relaxadão. Mas daí aparece um bichão e... Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas pra Ryo tá tranquilo, ela joga a tesoura no ar e a tesoura dela vira um tesourão e começa a faxina. Mas doido é que ela luta usando a tesoura com o pé, muito louco. E o maluco que apertou a mão do Urudo é forte pra caramba mesmo. Segurou o bicho na cabecinha, empilhou, quebrou o crânio dele lá e mandou pra Ryo finalizar. Todo mundo tá fazendo algo e o Urudo só observando. E ele pensa que, enquanto ele tá só nesse objetivo dele de vingança e tal, o pessoal tá arriscando a vida pelos outros, ficando meio mal. Mas daí quando uma feira vai atacar um carinha lá, o Urudo aparece com um pedaço de ferro e diz que se ele vai virar um zelador, ele tem que fazer a sua parte, não só atrapalhar, transformando aquele pedaço de ferro numa espécie de barreira de ferro, que ele não soube como fez isso, porque o poder dele funciona desse jeito. É um mistério ainda pra ele. Mas aquela barreira de ferro aguenta o suficiente até a Ryo chegar e salvar o dia. Mas ainda tem que matar o bichão, que mesmo com a Ryo partindo ele ao meio em vários pedaços, ele ainda tá vivo.
Então ela volta lá pra finalizar o bicho de vez, fazendo piadinha, zoando, até que o bicho fica doidão, começa a balançar, tem uma transformação maneira e vai atacar o pessoal, com o Urudo quase caindo nos destroços, pensando no quão bosta ele tá sendo de não conseguir usar os seus poderes e tá atrasando geral, decidindo só cair. Mas não, o Pestofrendo aparece, pega ele pelo braço e fala que se ele tem um objetivo, não é pra ele desistir, e sim correr atrás dele. Cinema, meus amigos, cinema. Enquanto isso, a Ryo finalmente acha o ponto fraco do bicho, ataca ele e finaliza, com o grandão virando pó. E quando ela vai ver junto do pessoal o que tinha no ponto fraco do bicho, era um estilete, mas não um estilete comum, era uma perso-arma. Mas o que uma fera maculada estaria fazendo com uma perso-arma dentro de si? Disso, corta pra aquele cara que o Urudo espancou no episódio 2. Ele tá acordando no lugar sem saber onde tá e pensando como ele tomou uma surra feia do Urudo. Nas palavras dele, tomei uma surra daquele molequinho paradisíaco. Daí um maluco que sequestrou ele pergunta: qual foi, cachorro? Cadê o paradisíaco? E chegamos ao final desse vídeo. Muito obrigado por assistir ele do início ao fim. Esses episódios foram muito bacanas, finalmente apresentaram o sistema de poder que eu tava bem ansioso pra ver. E, sinceramente, eu gostei bastante até da escolha de usar CGI nas feras. No começo eu achei a ideia meio merda, mas até que o CGI tá muito bem feito e, sei lá, acho que fica legal por saber na lore do Gachakuta que são feitos de lixo, dá um destaque maior pra elas, maneiro. E falando pra quem tá vendo dublado, que nem eu, dublagem Gachakuta tá muito boa. Sinceramente, todos os personagens principais estão com as vozes excelentes pra mim. A duendinha especial combinou muito bem com ele, ótima escolha, valeu, eu quero a dublagem viva. E é isso, não tenho muito o que comentar, Gachakuta continua muito bom, a animação não decepciona e a história tá cada vez melhor. E eu espero vocês no próximo resumo. De resto, só vou pedir like, inscrição, comenta também, cara, comenta. E eu vou pedir pra vocês serem mais ativos lá na comunidade do canal, tô sempre postando uma coisinha, então comenta lá. Talvez vai uma piada, qualquer coisa, eu estou aceitando. E é isso, eu te vejo numa próxima, meu amigo, confere outros vídeos aqui e tchau!